agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Mas legal, você vai comigo a Provérbios, por favor? E, na verdade, a gente está sempre fazendo essa série de 5 minutos, jogando na internet. A minha intenção sempre é poder abrir o teu horizonte de janela para compreender coisas. E eu venho falando sobre, será que a gente está preparado para a eternidade? Porque passar para a eternidade, todo mundo vai. Agora eu estou preparado, porque o tempo de preparação é aqui, porque depois não tem mais chance. E aí, com base em Lucas 16, quem vem assistindo aí, está vendo lá que eu estou tirando conclusões que estão na palavra. Ok? Então é muito importante, porque aquilo é verdadeiro. Mas eu estou para fazer uma nova série, que também está enchendo o meu coração, para a gente falar sobre, justamente, construir a nossa vida. Sobre a construção da nossa vida. O que eu faço hoje para que eu possa esperar e desejar tudo aquilo que eu tenho dentro do meu coração para amanhã. Então, essa passagem aqui de Provérbios 19, no verso 20 e no verso 27, elas são bem semelhantes. Vamos dar uma lida? Então, Provérbios, verso 19, nós vamos lá no verso número 20, e está escrito assim: ouve o conselho, Elinho, recebe a instrução, rapaz. Você tem que ouvir, você tem que botar para dentro. E obviamente, gente, deixa eu só falar uma coisa: ninguém é instruído, ninguém ouve conselho se não tiver um coração ensinável. A gente não pode cair nessa cilada, porque eu posso fechar a mensagem, eu posso pensar o conselho, porque eu estou cheio de ideias e pensamentos dentro e eu não recebo de ninguém. Quem vive assim vai perder sempre. Ok? Nós precisamos, aqui obviamente é um conselho do alto, é de Jesus, é da sua palavra, é a sua verdade. Para Ele a gente tem que estar sempre com o coração ensinável, porque constantemente Ele está nos corrigindo. Bom, esse é um ponto. Mas ok, vamos falar aqui, porque está escrito assim: ouve o conselho, Elinho, recebe a instrução, para que você seja sábio nos dias por vir. Olha que legal. Você sabe aqui que tem esse conteúdo do hoje para o amanhã. Ah, pastor, mas o amanhã como é que vai ser? Eu não sei, Deus sabe, eu vou esperar, Deus sabe de todas as coisas e tal, e eu não tenho essa consciência que o dia de hoje eu estou construindo o meu futuro. De que maneira? De maneira boa ou de maneira ruim? O que eu faço hoje em termos de conselho, comportamento, maneira de viver, eu estou construindo algo positivo para frente ou negativo. Então o teu amanhã depende de hoje. Você pode tirar a fotografia do teu amanhã, está hoje no negativo que você faz hoje. Diga amém, é isso aí. Olha a importância nos dias de hoje, gente, nós botarmos para dentro e sermos revestidos da verdade, ao ponto dela fazer parte de quem nós somos, porque vai nos dar a imagem da verdade, vai colocar no nosso coração os olhos da verdade para enxergarmos as situações de cilada, porque o tempo que a gente está para viver para frente é pior. O mundo está descendo ladeira abaixo, densas trevas estão sobre a face da terra, e isso vai aumentar. Mas nós não vivemos aí, nós vivemos no reino de Deus. E o reino de Deus, através da sua palavra, é um perfeito farol. E o farol tem que estar instalado na minha vida, através de conselhos, através de tantas verdades, na instrução, para que no dia mau, daqui a 10 anos, 5, se for o caso, eu tenho a verdade que enxergue a situação que eu estou enfrentando e não haja de maneira imprudente. Pegou? Mas o 27 é a mesma coisa, olha que legal. Diz assim o 27: filho meu, se você deixar de ouvir a instrução, você vai se desviar das palavras do conhecimento, que é Ele mesmo. Você sabia que na Bíblia Viva, que é uma Bíblia de paráfrase, mas é bem legal esse versículo, você dá uma lida, porque está escrito lá na Bíblia Viva dessa maneira: Elinho, se você deixa o ensino hoje, você vai ficar longe da verdade amanhã. E verdade é iluminação. Agora você imagina, se hoje eu estou deixando a instrução, eu estou deixando distraidamente não colocar para dentro, não crescer em Deus e não ter uma jornada firme com Ele, daqui a 10 anos, 5 anos, as situações são bem piores. Eu vou estar tão apagado, porque a verdade é luz. Num tempo de trevas, o que nós precisamos é de luz, que vai nos mostrar o posicionamento que nós precisamos ter. Ninguém é sábio em termos de procedimento se não botar para dentro a instrução.
Então hoje, repita comigo, hoje é dia de preparação. E eu vou te falar algo profeticamente. Eu vou te falar, ainda dá tempo da igreja se preparar. Mas vai chegar um tempo, e está bem próximo, ouve isso, está sendo gravado, a galera está escutando com a gente lá. Mas está chegando um tempo bem próximo que não vai dar tempo de se preparar mais. Vai perder o avião. Não estou dizendo que você não vai subir. Eu estou dizendo que nós vamos apanhar das trevas. E muito. A igreja, de uma certa maneira, tem apanhado muito por causa disso. Por falta de sabedoria, de iluminação, de instrução verdadeira instalada dentro. E toma todo tipo de comportamento, menos o verdadeiro. Aí apanha. Então vai ficar mais estreito daqui a 10 anos. Eu estou trazendo uma palavra profética. Então a gente tem que considerar demais isso, gente. A vitória da nossa vida não está na nossa capacidade de realização. Não está na nossa intelectualidade. Ah, mas eu sei, eu faço dessa maneira. E sempre dá errado. E a gente faz o Noves Fora, a gente vê mais perdas da igreja do que ganhos. Então tem alguma coisa errada, que Deus nos chamou para vencer. É óbvio que tem um aprendizado nisso, mas na prática a gente ainda considera o que eu acho, o que eu penso. A gente ainda considera o nosso fundamento. Qual é o fundamento? É o que eu quero. Não, é o que eu quero, tem que morrer. Diga, tem que morrer. Mas eu não estou gostando, não volto mais domingo que vem. Então beleza, cara, então eu estou sendo despreparado para daqui a 10 anos. Então é só, não tem nada a ver comigo nem contigo, tem a ver com a força da verdade instalada na minha vida e na sua. Qual é o grau de fome e sede que eu estou nessa parada e me ligo nela? Eu vou abrir algo aqui que eu falei, isso vai estar sendo gravado, que é bem importante. Nós estamos vendo dias de muito conhecimento sendo espalhado sobre a face da terra. Isso é ótimo. Mas, por outro lado, tem um perigo grande quando se trata da igreja, porque Deus nunca permitiu que a igreja deixasse de se congregar e viver como igreja. Alguém está pegando? Mas hoje está crescendo essa apostasia de pessoas que estão virtualmente ligadas à igreja. Assiste o pastor tal, o outro também, aquilo outro, o que em si não tem nada de errado. Mas aí já começa a dar oferta pela internet, aquilo outro, e acha que está numa boa, não precisa estar numa igreja. E está lá confortavelmente sendo cozinhado pelas trevas, num comportamento cristão virtual. Você é cristão? Sou virtual, aleluia! Beleza, aí está junto com uma pessoa, está ali junto e tal. Não, de forma alguma. Ele lá e eu aqui, porque aquilo ali é um aborrecimento só. Eu não quero estar lá, um bando de gente chata. Eu estou aqui, aleluia, esse pastor prega muito. Que beleza. Glória, glória, glória. É do capeta esse cristão virtual. Se ele não entender que ele precisa estar num corpo, que ele precisa ser parte de um organismo. Célula fora do corpo morre. Você pega alguns animais que trabalham caçando em grupos, você pega uma matilha de lobo, lá você vê, eles vão dar uma organizada naquilo que eles querem, de tal maneira a um vazar, está fora do grupo, fica desprotegido, vai lá e... Aí o cara acha que está na internet abafando. Eu não acredito em igreja nenhuma, eu vou ouvindo aqui, ouço lá, aquilo outro e tal, dou umas ofertas ali, outra aqui, esse negócio de igreja e tal, cozinhado pelas trevas, está morto e não sabe. Mas o meu problema é que está com gente, dá trabalho. É exatamente isso, é bom demais, porque é assim que Deus ele vai trabalhando na nossa vida. O relógio de Deus está trabalhando. Trabalha na minha vida e na sua. O pastor só está falando contra assistir pastor da internet. Eu assisto também. Estou sempre, todo dia assistindo. Hoje de manhã eu estava assistindo um que me edifica. Mas eu faço parte dessa comunidade, estou com você. Nós estamos juntos, fazendo parte de um grupo. Porque Deus instituiu que fosse assim. Sabe que tem coisas que Deus institui para a eternidade. Só que a gente acha que a gente pode mexer nisso, que o tempo mudou. O tempo mudou, então nós vamos desorganizar o que Deus organizou para a eternidade? Obviamente nós hoje temos uma maneira de transmitir a mensagem completamente diferente. Antigamente você mandava uma carta, ia de cavalo. Hoje você manda um e-mail. Hoje você faz um programa, atinge um bocado de pessoa. Beleza, nós vamos aproveitando tudo isso. Mas deixar de se congregar e ser igreja, como Deus organizou que fosse, é um erro.
Isso é ser cozinhado pelas trevas. Já estamos num caminho para ser derrotado. Não vamos estar fortalecidos para o fim dos tempos. Diga aleluia. Pastor, pega manso. Não, eu só estou te falando a verdade. Ok? Então aqui fala sobre isso. Algo sendo feito hoje, te preparando para amanhã. Então eu fico tranquilo no meu coração, porque se hoje eu faço o dever de casa, na compreensão de que eu estou me enchendo, estou crescendo, pedindo a Deus mais entendimento, Pai me fala, medito na tua palavra, eu estou só fazendo o dever de casa para construir daqui a 10 anos, eu sei onde é que eu vou chegar daqui a 10 anos, se Jesus não voltar, eu vou terminar muito bem, obrigado. Não, se for o tempo da perseguição, que todo mundo vai tomar uma bala, estamos aí, vamos tomar uma bala e vamos para Jesus. Porque no dia que a jurupoca pia, muita gente vai pular fora. Por quê? Porque não se preparou. A igreja ela é perseguida, não é porque é igreja, é porque ela tem a verdade. A verdade é a pessoa de Deus. Jesus falou, eu sou perseguido, vocês também vão ser. Paulo diz assim, aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então em si, o diabo ele não gosta da minha cara, é do meu rosto, é daquele que habita em mim, é da minha natureza. Ele odeia Deus e os seus filhos. Lá fora, eu não conhecia Jesus, eu já estava, como está escrito, jaz no maligno, né? Você já está sepultado nele, ele não está lutando com ninguém lá fora, mas ele está brigando para agarrar eu e você e tirarmos desse caminho maravilhoso, de estarmos preparados até o final. Diga assim, eu estou me preparando até o final. É assim mesmo. Não é uma questão, eu já estou preparado e larga. Não, é uma preparação contínua. Glória a Deus. Gente, tem muita coisa que eu quero conversar com vocês sobre o fim dos tempos. Vai ser legal demais. Tem muita coisa prática para a gente olhar, que vai nos ajudar a nos posicionar diante dos dias doidos que nós estamos vivendo. Ok? Então vamos lá. Combate da fé. Já falei de algumas coisas sobre os posicionamentos. Pegamos um rei que enfrenta uma ameaça, uma intimidação. Grande multidão vem contra ti. Josafá, ele começa então a tomar determinados posicionamentos que eu vi com vocês, que eram posicionamentos certos, diante da ameaça e de situações tão doidas que podem estar acontecendo. Então, eu já conversei sobre isso, está lá, entra no site da academia e assiste. Hoje, eu quero voltar a trazer esse aspecto, reforçando no teu coração a nossa condição por natureza de vencedores. Há algo na nossa natureza, gente, que é fundamental, eu não posso deixar isso ser roubado. A nossa consciência sobre a nossa nova natureza, a nova criação, ela tem que estar em alta. Bom, eu conversei com 2 pastores, trabalham em lugares diferentes. Viajei com um cristiano lá para o encontro de casais e a gente estava conversando no carro sobre isso. Da dificuldade de encontrar muitos líderes e situações onde as pessoas elas estão sendo quebradas porque não são conscientes da sua identidade em Cristo Jesus. Não estou falando Félix Pacheco, não. E aí o pastor Marcelo Bigardi, na quinta-feira, quem esteve aqui ouviu ele falando sobre isso. Ele também lida com outras situações de muitas igrejas. Ele também é responsável pela Bola de Neve, acho que no Paraguai, na Colômbia. Então ele conversa, ele vê várias situações e no final, tudo que está acontecendo de desestruturar, de desorganizar, e as coisas não estão indo como deveriam, é porque falta fundamentação de identidade. Se o inferno rouba a minha fundamentação de identidade, ele vai me deixar descontrolado. Ele vai me deixar confuso. E aí, cara, uma pessoa confusa não tem direção para seguir. Alguém está entendendo isso nessa manhã? É tudo que ele provoca. Ele quer provocar confusão, divisão. Ele quer que a gente fique inseguro. E ele tem a sua estratégia. Nessa série ainda tem coisas importantes para falar, porque eu vou falar sobre o império das trevas como estratégia de 4 coisas que ele opera. Ele opera sem a gente sentir. Sabe, quando você vê, tomou uma facada,
Está sangrando. É assim que ele faz. A gente nem percebeu que tomou uma facada. Porque ele trabalha na escuridão, ele não trabalha abertamente, ele trabalha na escuridão, ele se esconde. Mas nesse se esconder, ele tem uma estratégia de operar que a gente não vê, humanamente. Mas se a gente estiver cheio da palavra, iluminado pela palavra, a gente enxerga. Por quê? Porque é no mundo do Espírito. As coisas que nós enfrentamos são estratégias satânicas que estão do lado de fora, que nós não percebemos do ponto de vista natural. A nossa mente não capta. É por isso que precisa do farol da verdade para iluminar e reconhecer e ter percepção da operação do mal. Alguém está entendendo isso aí? Então, nós vamos falar também um pouquinho, e eu vou dar sequência no próximo domingo, sobre resistência em cima de uma natureza que nós temos. E a resistência que nós fazemos por sermos novas criaturas, na identidade do corpo do Senhor Jesus, é pura fé. Pastor, eu não sinto. Não é para sentir. Você é. Será? Então vamos embora. O texto base que a gente está usando é poderosíssimo, são esses dois textos de Apocalipse capítulo 12, está escrito, eles, a igreja, venceu o diabo. Já está no final, gente, no livro de Apocalipse, que a gente venceu. A igreja é vencedora, não mudará. Por quê? Porque a nossa natureza é essa. Então, eles venceram, e eu já comentei sobre isso, por causa de duas coisas. Pelo sangue do Cordeiro, e nos qualificou como novas criaturas, e por causa do testemunho, da vivência da nova criatura, de um posicionamento, de um comportamento, de um sistema de viver diferente do mundo. Nós vivemos a verdade. E isso consuma a nossa vitória, mesmo em face da morte. Não amar a sua própria vida, vai negar Jesus? Então vai morrer. Ei, meu irmão, batira logo que eu já estou vendo eu chegar lá em cima. Olha aí, aleluia. Cara, os malucos lá do Oriente Médio, cara, eles botam bomba no corpo, se explode todo mundo para ir para um paraíso arrumar mais mulher. Misericórdia. E o cara morre por isso. E o cristão? Não é bem assim e tal. Eu sou de Jesus na igreja. Do lado de fora, fala a Deus. Não dá certo, cara. Eu vou te falar, cada vez mais vai ser apertado o sistema de viver. O mundo inteiro, até mesmo nas suas legislações, está empurrando o sistema do reino, chamado verdade, para fora. Então tudo está sendo contrário, a iniquidade. Jesus falou assim, por se multiplicar a iniquidade, não está falando que as coisas iam aumentar, está falando multiplicação. Isso Jesus falando em relação ao fim dos tempos. A iniquidade é um sistema de viver afastado da verdade. Que sistema é esse? Eu penso que é assim, eu tenho a minha maneira de ver, é a minha crença, eu quero é assim, dessa maneira que eu vou fazer. É mesmo. Se a gente viver assim, a gente se enquadra dentro da iniquidade. A iniquidade em si não é um ato imoral. A iniquidade em si é um sistema de mentalidade, da qual o mundo vive. O mundo vive sem lei. Porque até as leis que tem, o pessoal não gosta, então não está nem aí para elas. Alguém está pegando? Agora você vê, né? Porque as leis foram programadas para a organização. E quanto mais então a gente vive sem lei, na força do que eu quero, o que eu acho que é certo, porque uma outra pessoa pode fazer, não, eu acho que isso aí é errado. O cara, não, isso está certo e tal. Gera cada vez mais confusão, por isso que o mundo está doido. Isso vai piorar. E isso compromete a gente, porque nós vamos andar na verdade. Bom, então, como é que é? Vamos até o final? Claro que sim, diga, claro que sim. Aleluia. Você é um representante do céu, rapaz. Você tem a natureza do céu. Olhar para você, olhar o rostinho de Jesus. Não sei não, pastor, não sei, não conheço uns crentes aí que eu vou te falar, tem rosto do capeta mesmo. Então vamos embora.
Beleza, então 1 João 5,4 diz lá a mesma coisa. Os nascidos de Deus vencem o sistema desse mundo viver. E o que faz vencer é o sistema da verdade, que é a nossa fé sendo exercida na prática. Eu creio em Deus, creio na verdade, eu vivo a verdade, pumba, a gente vence. Agora vamos lá, deixa eu te mostrar esse conteúdo legal sobre resistência. 1 Pedro 5,8 é uma carta escrita para uma igreja que enfrentava muita perseguição no momento. E você vê várias coisas lá que Paulo não só ele corrige, ele admoesta, mas ele também encoraja. É uma carta de grande encorajamento diante de dias tão tribulacionais que eles passavam. E aí Pedro diz assim, sede sóbrios, cara. E aqui eu botei ali mente, para você entender que a gente tem que estar consciente de coisas. Ok, vigilantes, cautelosos em todo o tempo. O diabo, vosso adversário, ele anda em derredor como um leão, procurando alguém para devorar. Mas não está dizendo que ele vai devorar, está procurando. Não vai te achar no nome de Jesus. Ok? Muito interessante. E aí a gente sabe, porque está escrito assim no próximo verso. Elinho, resiste firme na tua certeza sobre a verdade. Resistência de fé é um posicionamento. Há um tempo atrás eu falei algo aqui que é interessante, né? Quando, olha só, deixa eu te falar algo. Quando você está enfrentando uma situação, é bom que está sendo gravado isso para a gente explicar, né? Então, legal, você está enfrentando uma situação, aí você olha para a verdade, e a verdade te fala para você se posicionar dessa forma. Jesus mostra para a gente, ó, não, é dessa forma. Aí quando eu vou lá e me posiciono com a verdade, eu já estou aplicando resistência. Resistência não é um conteúdo humano, de esforço humano. A resistência que nós aplicamos é num conteúdo de fé, ó. Resiste fé firme aonde? Na vivência da verdade. E aí o que vai acontecer? A própria verdade me dará vitória. E não tem nenhum esforço nisso, a não ser viver a verdade. Diga aleluia. Não tem como, o inferno vai apanhar todas. Porque está escrito, e aqui eu peguei uma composição da Bíblia amplificada, mais coisas, para você entender, não está escrito, mas só isso aí. Então resiste firme na fé contra o ataque. Beleza, de que forma? Enraizado, estabelecido, forte, imóvel, determinado. Você está vendo que essa igreja não é passiva? Essa igreja não é o rolo compressor passando em cima de você, você resiste. Olha só, a igreja não é passiva. Diga, a igreja não é passiva. Eu não estou falando sobre a gente ficar irado na carne, e lutar, e meter o braço, dar gravata nos outros. Não estou falando sobre isso não. Eu estou falando de uma resistência que não me põe na passividade, que me põe num posicionamento. Mas a verdade, ela vai crescendo em você, ela vai te enraizando, ao ponto de fazer com que você seja uma pessoa resistente. Uhul, isso é bom, hein? Já viu aquelas palmeiras, quando passam aquelas reportagens lá de furacões na Flórida, nas Bahamas? Então está aquela palmeira gigante lá, ela vai, cara, ela vai dar aquela curva, vai até igual ao chão, mas não está firme lá. E Jesus fala a mesma coisa ali, tu está estabelecendo na tua casa em que fundamento? Tu está estabelecendo então a tua casa nesse fundamento chamado rocha? Eu vou te falar, vai vir a enchente, a tempestade, vai vir de tudo, a tua casa fica de pé. Eu não estou aqui para perder minha vida. Você está aqui para perder sua vida? Não. E outra coisa legal, hein? Vai nessa, hein? Olha a inspiração de Deus para você. A tua vida, ela é importante, porque outras pessoas dependem da tua vida. Se você se perde, todo mundo se perde. No outro dia eu estava avaliando a importância disso numa boa. Para a minha vida, eu sei, eu tenho família, tenho filhos, tenho noras, netos, eu tenho amigos, eu tenho pastores, eu tenho um ministério. Tem muita gente. Então se você vence, todo mundo vence. Se a gente perde, todo mundo perde. Misericórdia. Essa é a palavra mesmo. Eu sou o chefe da minha casa, então eu perco todos, todo mundo está perdendo, cara. Então a gente tem que ser sábio nos dias de hoje. Eu não sou uma pessoa solitária. Eu não sou uma pessoa a viver sozinho para o meu umbigo. Não funciona isso. Nós somos seres ligados, que Deus compôs dessa maneira. Tanto é que quando Ele te olha, Ele olha toda a tua casa.
Ele já linkou lá na frente as pessoas que você vai passar por elas e vai deixar um legado, você vai ajudá-las, você vai construí-las. Olha aí, hein? E aí, pastor, mas eu não tenho valor nenhum, ninguém me ama. Que é isso, rapaz? Você é importante para outras pessoas que já estão preparadas desse caminho adiante. Não é verdade? Então, legal, é dessa forma que a gente tem que ficar. Então, não tem passividade nesse versículo. Vamos passar para um outro. Tiago, capítulo 4. Está dizendo, resista de novo. Resista o diabo. E ele prevalecerá contra você. Eu só não pedi para dizer amém, que eu ia pegar direto, cara. Mas hoje eu estou alegre, cara, então não vou... Meu Deus. Posicionados firmes contra ele, contra o sistema do mundo. Gente, eu não estou lutando contra o diabo. A nossa resistência é contra um sistema de viver que destrói o ser humano. Ele veio para matar, roubar e... No sistema de viver desse mundo. Num sistema atrativo para a nossa carne. Tanto é verdade que agora a gente tem problema contra a nossa carne. Antes eu não sabia disso, mas agora é. E está escrito que ele fugirá. Pastor, quanto tempo? Não me pergunte. Deus mandou a gente resistir. Bem interessante. Então, Efésios capítulo 6, mesmo conteúdo, quero te mostrar. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor, e o quê? Na força do seu poder. Eu botei ali numa outra cor, só para te mostrar esse conteúdo, porque ser fortalecido no Senhor, não tem como, é na palavra, Ele é a palavra. Ele é o Senhor. Beleza, e depois está escrito assim, na força do seu poder, na operação do Espírito Santo. É a ação da química dele com a verdade em mim. Que me constrói. Você entende que uma Bíblia não te constrói? A Bíblia não ilumina. Você vai para um ambiente todo escuro e pega uma Bíblia e vê se acende. Não vai acender, porque é um livro com papel e letras. Mas é a palavra de Deus para aqueles que creem. E no momento que o Espírito Santo está em alta no teu coração e você é consciente, ele faz uma química chamada revelação. E a revelação das tuas palavras ilumina. Uhul! E está escrito lá no Salmo 119, 130, a revelação das tuas palavras ilumina e dá entendimento aos simples. Maravilha! Ok. Então não é um trabalho mental, não é um trabalho de conhecimento da cabeça, ok? É algo maior que a gente tem que ser, a gente enxerga por dentro. Eu quero te falar uma experiência, mas você também vai ter as suas, ou de repente você tem mesmo. É o seguinte, quanto mais você se aproxima de Deus, você anda com Ele, mais, cara, você vai sendo revestido por uma percepção e sensibilidade de enxergar as coisas pelo mundo do Espírito através da ótica de Deus. Ou seja, você acaba ganhando os olhinhos de Jesus para enxergar as coisas. Não é bom? O dele é bonito. Pum, ele te mostra. Mas peraí, eu não estou reconhecendo isso com os meus olhos naturais. Pelo contrário, o que eu estou vendo aqui é uma situação... E lá dentro Jesus está te mostrando outra coisa. Dentro do nosso espírito. São os olhos do nosso coração. Sabia? O apóstolo Paulo, ele tinha tanto entendimento que as orações do apóstolo Paulo não era assim, Jesus, não deixa faltar nada na casa do Zezinho, que o cachorro dele tenha sempre aquela ração, Aí você vai ler as orações do apóstolo Paulo na igreja de Colossenses, na igreja de Efésios, você vai ver que são orações, você fica assim, mas hein? Como é que é? Que oração doida é essa? Senhor, concede que eles sejam iluminados nos olhos do coração para compreender qual é a herança deles, mas hein? Concede que eles sejam fortalecidos de espírito no homem interior, para que eles estejam arraigados no amor de Cristo e conheçam a plenitude de Jesus. Aí a gente tem que aprender a orar por fé, porque algo está sendo construído. Gente, Deus não vai te construir por fora. Aí, por fora é você que faz.
Jesus não vai cuidar do meu corpo, não vai construir a minha casa. Tem coisas que nós cooperamos com Ele, mas se eu me abrir, Ele te constrói. Eu vou te mostrar um versículo muito legal. Para essa própria carta, a carta de 1 Pedro, eu estava lá no Remi de São Paulo, e aí eu levei essa palavra para a galera lá. Agora veja, Pedro, 1 Pedro capítulo 5. Em 1 Pedro capítulo 5, no verso número 10, depois da gente ler lá, resistir firmes na fé, eu quero continuar o versículo que eu não coloquei. Eu estou te falando sobre resistência, obviamente a igreja não é passiva, é um posicionamento para que o inferno ele caia fora. Mas olha só, verso 9, resistir firme na fé, agora olha só, certos de que sofrimentos iguais aos de vocês estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E às vezes, é esse negócio que eu já falei 10 vezes, né? A gente acha que só a gente tem problema. Do teu lado tem um problemaço. Não olha para o irmão agora, não. Ele não é o problemaço, mas ele tem uma pendência aí que o inferno está dizendo, só você tem, Fred. Ninguém mais tem. E aí a gente tende a, meu Deus, estou vendo todo mundo rindo, dando risada aí. Que beleza, ninguém tem problema, só eu. Mentira. E aí, olha só, o apóstolo Pedro está animando os caras, ó, fica tranquilo, vocês estão sofrendo, todo mundo está sofrendo. Aí, olha só, ele continua dizendo assim, ora, o Deus de toda a graça, verso 10, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Olha que legal, gente, depois de ter sofrido por um pouco. É isso, viver nesse mundo é sofrer. Olhem para mim, Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Está lá em Hebreus capítulo 5. E olha só que legal, e tendo sido aperfeiçoado nesse sofrimento, obviamente, se tornou o autor da salvação eterna. Ele se preparou para salvar eu e você. Sofreu. Legal. Agora, esse é o conteúdo, beleza. Ter sofrido por um pouco, ele está dizendo, está animando a galera, é só um pouquinho, presta atenção. Ele mesmo, falando sobre Jesus, ele mesmo vos há de quê? Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Isso não é do lado de fora, é você, o seu ser espiritual. Eu já saí por um contexto aqui, mas eu quero te falar. Se a gente passa por dias de sofrimento de maneira própria, a gente sai mais fortalecido. Recebe isso no teu espírito. Aí você fala, pastor, não estou gostando. Cara, não é questão de gostar. Se eu começar a olhar pelos olhos de Jesus, Ele está produzindo uma construção bacana na tua vida. Mas tem que se entregar. Não adianta. Ah, não quero sofrer. Ah, então vai para Marte. Não é, Marcão? Vai para outro planeta, pô. É porque Deus tem a sua maneira de trabalhar na nossa vida e nos fortalecer. A gente tem que ter uma visão tão humana, cara, tão só desse cérebro, que a gente fica todo engatado, fica escuro. Né? A frase profética, nada é do nada. Então uma igreja que passa por isso, ela se aperfeiçoa, ela fica melhor, ela fica mais fundamentada. E outras pessoas dependem de você. Então você passa por um período difícil, foi legal, você aprendeu, você foi fortalecido, você foi fundamentado. Cara, você está pronto para ajudar uma pessoa que está passando aquilo ali. Porque você ajuda por experiência, você não ajuda por teoria. Escreve isso aí, é bom, hein? Teoria não ajuda ninguém, saiu do cérebro. Não tem força, não tem força de Deus, não tem vida. Porque a nossa jornada é uma jornada de vida, de uma experiência, de um mover contínuo com Ele, passando por várias coisas. Mas sempre tem um posicionamento que Deus quer que eu e você tenhamos para Ele poder fazer essa obra. Está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando de combate de fé, hein, gente? E é assim que a gente vence. Não me pergunta. Eu sempre conto essa história porque eu ganhei, há muitos anos atrás, de um dos genros do Bispo Macedo, gente boa pra caramba. Ele falou, Elinho, vou te dar um livro aqui do Bispo Macedo. Cara, são 501 pensamentos do Bispo Macedo, aleluia.
Cara, eu li aquele negócio, muito legal, tem várias coisas interessantes, mas uma delas, ele disse lá, eu guardei: o homem de Deus só cresce na tribulação. Meu Deus! Mas Jesus falou: no mundo passais por... Isso aí, aflições é tribulação, meu irmão. Mas Jesus falou: tem bom ânimo, porque eu venci. Dá para vencer ou não dá? Claro que dá, só que tem que ter a visão do Espírito certo, porque na humanidade não vence, tem que trocar. Então veja, aí está falando sobre isso. Olha o próximo verso, diz assim: seja fortalecido no Senhor, na força do seu poder, com a finalidade de poder ficar o quê? De poder resistir contra as ciladas do diabo. A palavra ciladas, né? Ali está ciladas, a cilada. A palavra cilada, ela é exatamente isso aí, ó. É uma maneira de proceder astuta. Quando você pega lá no dicionário a palavra astúcia, você vê um certo grau de malignidade. Não tem benignidade nessa astúcia. Então é assim mesmo. Ele está sempre promovendo, de uma forma ou de outra, por várias situações que a gente enfrenta. Ouça isso, igreja. Ele está sempre promovendo um pensamento para me induzir ao erro diante daquilo que eu enfrento. Eu falei na semana passada que tem determinadas coisas que nós enfrentamos que a gente tem que ter um posicionamento alto, certo? Porque se eu me posicionar errado, eu perco. E a gente viu o exemplo de Josafá fazendo algo perfeito, algo da maneira própria. Ele dependia de Deus, tanto é que ele dependeu. Ele falou: eu não sei como resolver essa parada, eu não tenho força, mas os meus olhos estão postos em ti. Ele tomou a atitude de esperar de Deus uma direção sobre aquilo que ele vivia. Se a gente não estiver vivendo assim, a gente não chega. Um pensamento para me induzir ao erro, é isso que ele faz direto. Foi o que ele fez com Adão e Eva. Pegou a Eva lá: aí Eva, é assim que Deus disse, é? Você não vai morrer? É claro que você não vai morrer. Miserável. Porque Deus sabe que no dia em que os seus olhos se abrirem, e você então comer desse fruto aí, o conhecimento do bem e do mal, e aí vem só... mandando um pensamento que muitas vezes, eu já falei isso 300 vezes e repito, é muito convincente, ele pode fazer sentido, ele pode ser uma conclusão lógica, mas não é verdadeiro. E agora, pastor? Mas mais nada, cara, você tem que captar com o que está dentro. Tanto é que ele tentou fazer isso com Jesus. Jesus, pula aí do pináculo, cara, fica tranquilo, porque olha, eu vou lhe apresentar o que está nas Escrituras. A seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde. Satanás, está bem, hein? Que legal, então, muito obrigado, hein? Pum, Jesus não fez isso. Jesus mandou, porque ele distorceu a verdade, ele trouxe a verdade tão distorcida para um propósito de momento, de um posicionamento. E Jesus já tinha captado com o Espírito, mandou para ele dizendo o seguinte: não tentarás o Senhor teu Deus. E agora? De Bíblia, pastor, não sei nada. Satanás sabe tudo. Então você já está na desvantagem. Corre atrás do prejuízo. Então, mas não adianta eu decorar a Bíblia. Aqui está o segredo que ganha dele. Porque ele conhece isso aqui, mas ele não tem o Espírito de Deus que te revela essa verdade. Por que Deus trabalha revelando verdade ao nosso coração? Porque Ele está segurando alguma coisa de mim? Ele está impedindo que eu conheça Ele? Não, é porque Ele está protegendo o tesouro para você. E quem te leva ao tesouro é o Espírito Santo de Deus. Para você não pegar esse tesouro na mente. Tesouro nenhum está assim na frente. Conteúdo de tesouro sempre em algum lugar escondido, protegido, ninguém vê, que o Espírito Santo que leva a gente. Daí quando você recebe uma palavra revelada de Deus, Ele te dá aquela iluminada diante da situação que você enfrenta, você já está na vantagem sobre Satanás. Eu e você já estamos à frente dele. Significa que ele vai perder. Diga aleluia!
glória. Uma rodada básica de alegria. Mas é assim mesmo, gente. Alguém está pegando isso? Nós temos mais coisas para a gente conversar, eu tenho várias coisas para te dizer, mas eu vou devagar, porque você precisa estabelecer isso. O pessoal também está nos assistindo. Aí, gente, Deus nos chamou para um tempo de viver de maneira sábia. Eu vou terminar lendo contigo Efésios 5, vai lá comigo. Efésios capítulo 5. Paulo dizendo vários procedimentos. A carta de Efésios é bem interessante. Deixa eu resumir rápido. Os 3 primeiros capítulos, até o 3º capítulo, Paulo fala sobre a herança, a obra da cruz, o amor de Deus, o que ele fez por nós e nos estabeleceu numa identidade. Beleza, já temos identidade, compreendemos, botamos no nosso coração, assentado em lugares celestiais, a partir do capítulo 4. Até o início do 6, agora 5 vezes, o apóstolo Paulo diz assim: Elinho, andai como nova criatura. Vivei como nova criatura. Agora eu já sou. Os 3 primeiros capítulos. Herança, Jesus fez uma obra antes da fundação do mundo, nos amou, nos predestinou, nos libertou, nos deu o penhor do Espírito Santo. Agora andai como nova criatura. E aí ele diz assim, no verso 14, do capítulo 5. Pelo que diz, ele pega algo do Velho Testamento. Desperta, ó você que dorme. Não está falando de coisas humanas, né, gente? Está com sono, está dormindo. No mundo do espírito. Tirando da passividade. Tirando da, sei lá, cara. O cara está meio tonto, está meio perdido. Desperta, ó você que dorme. Levanta de entre os mortos, cara. E a obra da cruz vai te iluminar. Portanto, Elinho, presta atenção e olha prudentemente como você anda. Aí, não como infantil, nécio, e sim como o quê? Você lembra lá do verso que a gente leu? Sobre no futuro sermos pessoas sábias? E veja só, remindo o tempo, hein? O tempo aqui não é um tempo cronológico, é o tempo kairós, é o tempo de Deus. E veja, porque os dias, se naquela época eram maus, eu chamo nos dias de hoje para lá de maus. Verso 17, por essa razão aqui, pelos dias, pelo momento que nós estamos vivendo, olha o conselho do Espírito Santo para mim e para você. Não se torne insensato, cara. Procura compreender qual é a vontade do Senhor para o dia de hoje, na tua vida, no momento em que você vive. Porque se nós andarmos dessa forma, nós vamos estar preparados para os dias adiante. Nós vamos estar fazendo o combate da fé e nós vamos ver vitória. Porque Deus nos chamou para resistir. E a própria verdade nos dá vitória. Amém, igreja? Então vamos ficar de pé, vamos orar. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara: se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você, um convite especial, para você participar da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária, justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade de nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí. Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé, de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçaçoafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação
e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3. E vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira, você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas assim como você está sendo transformado. Um abraço.